Sejam bem-vindos a mais um programa Almoçando com a Vete. Eu sou a professora Helena e toda quinta e sexta eu estou por aqui neste bate-horário, 12h15, com aulas ao vivo, lives, onde a gente discute conteúdos e estratégias para você dominar de vez a interpretação de exames na rotina clínica de cães e gatos e dominar cada vez mais os diagnósticos na sua rotina, a conduta clínica, mesmo quando você não tem um diagnóstico definitivo. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Sejam bem-vindos. Hoje temos mais uma live de mentoria ao vivo. Eu sei poucos detalhes sobre o caso, porque vai ser ao vivo mesmo. Só me mandou o resumo antes a Lilian. Lilian, você está por aí? Lembrando que este conteúdo é destinado exclusivamente a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Então, se você não é médico veterinário, não é estudante de medicina veterinária, ele não vai fazer sentido para você. Lilian, para aparecer um botãozinho aí na tua tela, solicitar participação, tá? Clicando nesse botão você vai conseguir entrar aqui na live, tá? O teu perfil tem que estar aberto, não pode ser um perfil privado. Não está ouvindo? Mais alguém não está ouvindo ou só a Lilian? A Renata diz que está ouvindo, A Bertoldo diz que está ouvindo. Então, gente, é com o teu telefone aí, Lilian. Alguém pode escrever para ela, já que ela não está ouvindo, não adianta eu falar. Alguém pode me ajudar? E escrever aí. Sai da live e entra de novo, para ver se você escuta. Porque tá normal, todo mundo tá escutando. Então é a tua internet, alguma coisa assim. Tenta sair da live e entrar de novo, chegar mais perto do modem. Se alguém conseguir me ajudar aí, João Vitor, me ajuda, por favor. Eu vi que a Lari tá aí também. Lari, me ajuda, digita aí pra mim. Vamos lá, Lilian, vê se você consegue entrar e sair, me escutar, conectar pra gente discutir o caso de hoje. Aí a Renata me ajudou, a Mariana, a Cal. Obrigada, gente, obrigada. Todo mundo ajudando aí. Vamos ver se ela consegue entrar, senão... Infelizmente, não conseguiríamos conversar com você, Lilian, se você não conseguir escutar, não conseguir entrar. E aí a live fica aberta, gente. Quem quiser solicitar participação, estou aqui disponível para a mentoria ao vivo. A gente pode escolher aqui alguém na hora. Boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lilian. Muito obrigada. Seja bem-vinda. A gente que agradece a sua participação e admira a tua vontade de ajudar mais os teus pacientes, né? Por isso que você está aqui solicitando auxílio, né? Me conta mais onde você está, quanto tempo você atua na clínica, antes de a gente discutir o teu caso, só para eu te conhecer melhor. Ok. Eu comecei na medicina veterinária mais tarde. Estou formada há aproximadamente uns 12 anos. Por quê? A luta, juntar dinheiro para poder me dedicar à medicina veterinária. E foi assim, né? Estou há 12 anos formada. E quando eu vi o Descomplicando, eu comecei a aplicar as chamadas que vocês fazem. Comecei a aplicar aos meus alunos aqui no Sindicato Rural de Maricá, região dos Lagos, Rio de Janeiro. Agora eu lembrei você da aula no técnico, né? Lembrou? Lembrei sim. Eu falei, prof, não vai dar. Mas não é que eu estou aqui e deu. Que bom, queridas. Que bom. Fico muito feliz que você conseguiu entrar. Eu também. E parabéns. Já quero honrar aqui e te trazer uma admiração por você ter conquistado o teu sonho, né, de ser médica veterinária. Desde pequenininha. Desde pequenininha era o meu sonho. Imagino que não tenha sido fácil, né, Lilian, para te conquistar. Não. Mas que bom que você conseguiu. Não foi. Tá? Graças a Deus. Então, prof, outra coisa. Eu estou indo agora assim que tiver o raciocínio clínico, tá? Show de bola, show de bola. Nós teremos só mais uma turma esse ano do RC Vet Experts. Ainda não temos a data exata, por volta de outubro, provavelmente, tá? Ok, eu quero te falar. Então, vamos lá. Conte o caso clínico que está te afligindo hoje, Lilian, para o pessoal aqui entender. E para eu entender também, porque eu recebi um resumo aqui da Sabrina, né, que é a nossa secretária dos alunos, mas eu não entendi tudo. Quero que você me explique, por favor.
Ok. Sabrina é um amor, é muito atenciosa. Muito querida. E ela me deu uma força muito, muito querida. Prof, chegou ao meu consultório uma cadela SRD, 13 anos de idade, 25 quilos. Eu só vou anotando aqui para eu não me perder nas informações, Sim. tá? Mas eu estou prestando atenção. Tá? Pode falar. Tudo bem. SRD, 25 quilos, 13 anos de idade. Com o histórico de que tinha uma secreção anal, com um odor muito forte. Aí, tá. A tutora trouxe até a mim, me permitiu até que eu discutisse esse caso aqui com os professores, isso é muito os importante, alunos, vocês pedirem que se pode divulgar para o tutor, né? Por mais que a gente não fale nome, mas ok, vamos lá. Eles me permitiram, sim. Então, eu falei, eu olhei, era uma secreção que vinha provavelmente da glândula adrenal, aquela com cheiro fétido, né? Odor fétido, mas amarronzada, como se fosse um sangue pisado. Fiquei preocupada. Perguntei à tutora se eu poderia fazer, se ela me permitia fazer um check-up, um exame de sangue mais elaborado. Ela me permitiu. Mas, enquanto isso, eu falei, o que eu faço? Ela chegou com esse histórico. A Anitta come tudo, come salsichão, salsicha, fruta, todo tipo de fruta, biscoito, pão. O esposo dela dá, e biscoito maisena. Eu falei, caramba. Aí eu falei, assim eu fiz. Enquanto isso, o que eu falei, vou deixar sem medicar, o que eu vou fazer? Não lembrei do professor Paulo e da professora Helena. Qualquer coisa, não prescrevam antibiótico logo de cara, principalmente o de eleição, o mais poderoso. Eu falei, não, eu vou segurar um pouquinho até o exame chegar, não vou prescrever antibiótico nenhum. Assim eu fiz, graças à orientação de vocês. Que bom. Passei, eu falei, vamos esperar só isso. Retirei a secreção e com isso, na volta, deu miíase em volta. Eu pedi que colocasse para evitar pousar mosca, mas assim mesmo, a gente está numa região aqui que é de agropecuária, em alguns cantos a gente chama de roça, né? E tem a região dos lagos também. Eu estou aqui no centro. Enfim, quando voltou, professora, a fosfatase alcalina estava altíssima. Altíssima quanto, Lilian? 417. Tá? Com ureia, 88. Tá? E a ALT, que eu chamo de ALT, 134. Tá, beleza. Tá bom? Aí, o restante, série branca e vermelha, normal. Tá bom? Proteínas totais, 9. Para o meu valor de referência aqui desse laboratório, o máximo é 7,7. Tá? E a globulina, 5, totais ou proteínas totais mesmo? Proteínas totais. Tá. A globulina 5,8. Tá? Eu falei, o que eu faço? Falei, bem, fosfatase alcalina, ela está pesadinha, e é de porte médio, tem idade, o que eu vou fazer? Eu já fiquei assim, o que eu faço? Pedi que não desse proteína de carne, tirasse aquela dieta que eles faziam, né? Bem bagunçada a dietinha dela. Bem bagunçada. E com isso, e se desse alguma proteína, uma proteína de frango, não a carne vermelha. Assim foi feito. Nesse inteirinho, a tutora disse que o esposo estava dando por baixo da mesa um pãozinho, um quitute, alguma coisa assim. Sempre aquela discussão em casa, né? De quem vai dar e não vai dar. Dá escondido. O que aconteceu, prof? Segundo exame. E prescrevi o SAMI. Tá? Foi pedi que manipulasse o SAMI. Só. Parei por aí.
Depois de 30 dias, pedi novo exame. Aparece 351 de bastões no valor absoluto. Tá? A minha referência ao máximo é 300. Tá. 351 de bastão. Creatinina. A creatinina também, professora, no primeiro exame, estava 88, tá? Tá. No segundo exame, ela voltou para o valor normal. Né? Ureia. Não. Ureia, desculpa, ureia. Tá. Para o segundo exame, voltou para o normal. Porém, a LT, 160. 160. Tá. E a fosfatase, 510. Isso depois de usar SAMe e outros protetores hepáticos ou foi só SAMe? O SAMe, e eu prescrevi ômega 3. Tá. Junto com o SAMe. Só. Para se errar, não errar muito. Tá? Tá. Então, professora, eu comecei a me assustar. Pedi a um colega, nesse meio tempo, entre um exame e outro, que fizesse o ultrassom. Sim. Aí, professora, que eu vi, isso veio por uma secreção anal. Aí que deu, eu não sei se tá aí com o resultado do ultrassom. Eu já tô com tudo aqui aberto. Tá aberto, né? Então, professora, a adrenal esquerda imensa. Não é tão imensa assim, tá? Eu já vou te explicar, não é tão imensa. Ah, é? É. Ai. Esse possível hiperadreno, né, que me assustou, e a lama biliar. Aí eu falei, o que eu faço? Coloco na dieta, prescrevo, que existem umas fórmulas, numa farmácia que eu não pedi autorização, mas não obtive retorno, então não vou falar o nome, tem medicamentos para manipular de lama biliar e para poder reduzir essa esteatose. Então, parei aí, esperando um retorno de vocês para me ajudar. Tá, vamos lá. Qual a idade dela mesmo? 13 anos, né? 13 anos. 13 anos. Tá. Então, pessoal, para quem entrou no meio do caminho, só vou resumir aqui o quadro clínico, Lilian, até para você focar o entendimento na nossa conversa, tá? Sim. É uma cachorrinha, então, de 13 anos de idade, que a queixa era uma secreção perianal que melhorou com o tratamento, certo? Foram feitos exames de check-up, né, de triagem de funções orgânicas, que é uma paciente idosa, e aí começou a treta, porque tu encontrou várias alterações, certo? Só um instante, professora. A minha preocupação em relação ao ultrassom é que poderia ter alguma coisa no intestino devido à cor dessa secreção perianal. Tá. E essa secreção era nas fezes ou fluía? Fluía. Tá. Deixa eu entender. E palpando ao redor do ânus, a glândula tinha aspecto de nódulo, de massa, algum sinal que tu percebeu no exame físico? Não. Tá. Chegou a fazer palpação retal? Mas tinha algum aumento de volume? Não fiz. Tá. Não fiz. Sempre que, na verdade, a palpação retal, ela deve fazer parte do exame físico. Às vezes que a gente tem medo de ficar machucando o paciente, né? Eu não faço em todos os casos, eu não vou ser hipócrita aqui com vocês, mas quando tem esse tipo de sinal clínico associado a gastrointestinal e intestino grosso ou glândula, sempre palpar. Então, primeira recomendação no exame físico para te dar uma olhadinha nisso, tá? O ultrassom, eu entendi a lógica, mas alterações ali no reto, a gente não consegue ter muitas informações, tá? Nenhuma. Então, assim, lógico que ele era importante diante dos outros achados no exame de sangue, tá? Mas do ponto de vista de avaliação de um problema possivelmente na glândula, né? Não te traria informações, tá? Só para te trazer essa clareza.
Só deixa eu entender, no começo, quando tinha essa secreção perianal, foi feito tipo uma drenagem manual, que tu falou? Sim. E foi feito algum protocolo de antibiótico? Tinha sinais de infecção ali na glândula ou não? Não. Clínicos? Eu não fiz justamente para não errar desde que comecei com vocês. A orientação de vocês para não fazer errado. Com certeza, muito bom. Essa parcimônia na hora de prescrever os antimicrobianos, né, Lilian? Show de bola. Tá, então vamos aos principais pontos aí das alterações dos exames. Então, gente, a fosfatase alcalina estava no primeiro exame 417, 30 dias depois de fazer um suplemento hepático, né, SAMe e silamarina, piorou, foi para 516, tá? Então, o pessoal até perguntou o que é SAMe, eu acho que quem está na live já respondeu, né? Deixa eu ver aqui quem foi que... Só um pouquinho, tá, Lê? Para aproveitar o gancho aí da história. Então, SAMe é o S-adenosilmetionina, um suplemento para auxiliar em casos de hepatopatias, tá? Mas não é um tratamento específico. Acho que não teve nenhum problema de ter utilizado, acho que até faz sentido, mas tem outras coisas que a gente precisa olhar aí. Primeiro ponto, então. A FA está aumentada, 417 vai para 510, tratando com um protetor hepático. E a LT, ela sai de... Deixa eu ver aqui que eu tinha... Estou com o exame aberto. 134, aumento super discreto para a LT. Para o segundo exame, 160, tá? Continua sendo aumento discreto, tá? Para a LT, acima de 3 vezes o limite superior do intervalo de referência. Então, 88 vezes 3, que seria importante, tá? Se tu tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá, Lilian? E depois vai ficar gravado, se tu precisar voltar para anotar alguns pontos, tá? Não é muito proporcional, o aumento de FA é muito mais importante do que o aumento de ALT. Outros pontos que a gente tem que olhar aqui, Lilian, a GGT, ela está normal nos 2 exames, tá? Então, sim, a GGT, ela é muito mais específica para a gente avaliar a questão da colestase do que a fosfatase alcalina. Então, qual é a lógica disso? FA aumentada e GGT normal nos 2 exames, isso é incompatível com uma fosfatase alcalina de origem hepática, por colestase, porque é esperado uma GGT aumentada de forma paralela, tá? E aí, o que a gente tem que lembrar? Das outras causas de aumento de fosfatase alcalina, né? Quais são as principais? A fosfatase alcalina mediada pela liberação, pelo estímulo de cortisol, seja ele exógeno, uso de corticoide, ou endógeno, tá? Que aí o hiperadrenocorticismo é a principal causa e vai precisar investigar nesse sentido, tá? Então, FA, ela pode vir de origem óssea, induzida por cortisol, né? Ou corticosteroides em geral, ou hepática. Óssea não faz sentido, a não ser que ela tenha algum tumor ósseo que ainda não apareceu, uma neoplasia. Mas pelo quadro clínico não faz sentido, porque a neoplasia óssea dói bastante, então não faz muito sentido, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí casa com a informação do ultrassom. Na ultrassonografia, né? Deixa eu abrir aqui que eu tinha visto antes, ó. Adrenal esquerda, com volume aumentado, dimensões aumentadas, 3,1 por 0,7 por 1,2 de diâmetro. Pelo que eu entendi, a dimensão de 0,7 é o polo caudal. O polo caudal da adrenal é a dimensão que mais importa do ponto de vista de correlação com hiperadrenocorticismo. Então, se ela for comprida, não importa tanto, não significa alta correlação com o hiperadreno. E se ela é mais... o polo caudal dela mais largo, aí sim tem alta correlação. Por isso que eu te disse que não é tão grande assim. O limite de referência clássico para um cão do tamanho dela é de 0,63 centímetros e está 0,7. Então, está aumentado? Tá. Em cães grandes, na verdade, 0,67 centímetros. Então, é pouco aumento. No entanto, com uma fosfatase alcalina persistentemente aumentada, que piorou com o uso de protetor hepático, e GGT normal, tudo indica que essa FA é por cortisol.
Ou seja, próximo passo no diagnóstico, na abordagem diagnóstico de hiperadrenocorticismo é recomendada. Algum sinal clínico que remeta a hiperadreno, Lilian, que você se lembre? Nenhum. E assim, essa coisa arada que ela come, será que não tem polifagia? Ou ela é gordinha? Não. Ela é gordinha, ela é toda redondinha. Toda redonda. Abdômen distendido? Parece distendido. Tá. Sim. E água? Não toma mais que o normal? Urina normal também? Urina normal, bebe água normal, come bem. Eu mandei até uma foto de Anitta, se não me engano. Eu posso até mandar novamente pelo... Não lembro. Pelo WhatsApp. Acho que para mim não chegou, só chegou foto do ultrassom mesmo, tá? Eu envio depois porque ela parece um rolinho compressor, de tão redondinho. Mas com tudo isso que ela come, né? Ou se ela tiver hiperadreno. Mas seguindo o raciocínio aqui, uso de corticoide, não. Tu chegou a perguntar? Não usa. Beleza. Peguei. Então, assim, ó, FA aumentada, adrenal aumentada no ultrassom. Qual é o próximo passo no diagnóstico? Teste de supressão com baixa dose de dexametasona ou o teste com ACTH, tá? Aqui, na minha realidade, a gente usa mais o de supressão com baixa dose de dexa, tá? E o ACTH para controle de tratamento quando possível, pelo custo e manter em estoque essa medicação um pouco inviável na realidade, tá? Na nossa realidade. O teste de supressão com baixa dose de dexametasona você já fez alguma vez? Não. Tá. Não fiz, não. Ele é bem simples, tá? Você vai coletar uma amostra de sangue total, colocar num frasco sem anticoagulante, vai aplicar a dexametasona em dose baixa, que eu não me lembro a dose, é uma dose que eu tenho um bloqueio sério, eu nunca me lembro dela, eu sempre consulto, depois eu te passo se tu não tiver em algum lugar. Eu quero sim, professora. Tá, depois eu te passo, porque eu realmente não me lembro de cabeça. Aí você vai aplicar a dexametasona, tá? IV, tá? Tem que ser uma dexametasona confiável também, não vai pegar uma marca diabo de dexametasona, porque aí complica o teste. Vai coletar sangue 4 horas depois e 8 horas depois, tá? E aí você vai na tua solicitação pedir dosagem de cortisol dessas 3 amostras, tá? Em geral, os laboratórios, eles têm lá aquelas requisições padronizadas, como o teste de supressão com baixa dose de dexametasona. O que é importante, muito importante, você identificar cada amostra. Basal é a primeira coleta antes de aplicar a dexa, certo? Pós 4 horas e pós 8 horas bem identificado, porque isso vai ser bastante importante depois para interpretação, tá? Então, esse é o teste de triagem para hiperadrenocorticismo mais indicado aí nessa situação, tá? Ficou clara essa questão da FA, Lilian? Não é? Sim. Tá, então esses são os próximos passos, tá? Outra coisa que eu queria deixar aqui como dica, desapega um pouco de que é fígado o problema dela, porque quando a gente vê a LT e FA aumentada, a tendência é que vem ali fígado, né? Aí tem que sair da caixinha. Tem que sair da caixinha. Então, por isso que eu relembrei, né, uma mini explanação aqui sobre a abordagem diagnóstica da fosfatase alcalina, tá? Lá no módulo 4 do Descomplicando, tem aulas específicas de fluxograma de diagnóstico em relação à FA aumentada, tá? Então, eu não sei que parte que você tá do curso, mas dá uma pulada para essa aula que eu acho que vai te ajudar a entender melhor todo o contexto, tá? Módulo 4. Que mais que eu ia falar? Então, tudo indica que não é o fígado culpado, pode ser o hiperadreno culpado da parada, tá? Outro ponto, se é obesa, tá? É muito comum que eles desenvolvam esteatose hepática, tá? E essa infiltração de gordura no fígado, ela pode predispor aí a um fluxo biliar menor e também a aumento discretos até a graves de ALT, tá? Pela infiltração de gordura no fígado. Então,
Se não for hiperadreno, aí tem que aguardar esse resultado do exame. Outra possibilidade é a obesidade mesmo, e é interessante tratar a obesidade também, mas eu já percebi que tu tentou isso, né, e a família é resistente. Mas aí, prof, aqui dá uma esteatose no ultrassom dela. E lama biliar. Tá. Hepatopatia moderada, presença de infiltrado gorduroso. Então, pode ser por isso também, tá, Lilian? Mas a GGT não está aumentada, que era esperado que aumentasse concomitante. Então, a gente não pode dizer que não é hiperadreno até ter esse teste em mãos. É ele que vai te dar o rumo agora, tá? Só estou te falando de outras possibilidades caso o teste dê negativo, porque como ela não tem clínica de hiperadreno, grandes são as chances de dar negativo, tá? Tem grande chance de dar negativo, e aí sim a infiltração gordurosa explica o quadro, principalmente da ALT, tá? Que a gente pode observar esse aumento. A partir de 3 vezes o limite superior do intervalo de referência de ALT, 2 a 3, a maioria das literaturas fala 3 vezes, aumento persistente por mais de 3 meses, que é mais associado a doenças hepáticas primárias mesmo, né? A esteatose hepática e infiltrado gorduroso no fígado não é uma hepatopatia primária, né? É a obesidade que leva a esse quadro. Então, é esse o raciocínio, tá? Que mais? Lama biliar. Lama biliar é só lama biliar. Ela aparece em muitos animais idosos, principalmente no cão. E no cão, ela não está necessariamente associada com doença, tá? Essa é uma confusão que costuma acontecer. Tem até algumas traduções de literatura em inglês erradas nesse sentido, tá? Mas os últimos estudos e levantamentos têm um alto índice de lama biliar em animais idosos sem doença clínica, que não desenvolvem mucocele biliar, não desenvolvem cálculo biliar, não tem doença hepatobiliar ao longo da vida e ficam lá com a lama para sempre. Principal causa de lama biliar, assim, não associada à doença hepatobiliar, é a hipercolesterolemia. Então, com todas essas coisas que ela come aí, é bem possível. E dá uma olhadinha também para o tempo de jejum que foi realizado esses exames. Tu te lembra se tinha um jejum adequado? Lembro. Até para o ultrassom? Sim, lembro. Quer dizer, até onde me foi relatado. Mas não sei se a informação é fidedigna. Se possível, quando tu chamar ela para o retorno para fazer esse teste de supressão, dessa primeira amostra basal, dá para te pedir colesterol e triglicerídeos também, que vai ajudar a explicar essa questão da lama, tá? Que coisa que é essa lama, gente? É uma bile espessa com alta celularidade. Então, ela não indica doença, exatamente. É um achado ultrassonográfico que pode estar relacionado à doença ou não, tá? Certo? Certo. Que mais? Não tinha. Aqui eu vi que no laudo do ultrassom tem um pouco de parede da vesícula biliar espessada, que aí ele coloca como diferencial a colangite, né? Ele ou ela, não sei quem fez o exame. Ele. Tá. Ele. Isso com certeza tem que considerar, mas do ponto de vista clínico e dos exames de sangue, FA, sim, aumentada, mas GGT não. Então também não bate, tá? Histórico de vômito esporádico, vômito intermitente, não, né? Não. Né? Então, não teve vômito. Era isso que seria esperado, né? Se realmente fosse. E outra coisa que eu estava olhando aqui no outro exame, bilirrubinas tudo normal, né? Então, tudo normal. Colangite e colestase é esperado que tenha hiperbilirrubinemia, que também não tem. Então, tá tudo jogando a favor do hiperadreno ou, né, de secundária esteatose hepática mesmo, da infiltração gordurosa, tá? Ficou claro isso para ti em relação à lama biliar? Sim. Tu já viu outros casos com lama biliar, Lilian? Isso já tinha visto algum... Não, nessa parte não. Tá. É bem comum. Tá? Infelizmente, é bem comum e gera bastante... Por causa da idade.
Por causa da idade. Então, acredita-se que a idade faz com que o fluxo mesmo biliar intrahepático ele comece a ficar menor. E aí facilita o desenvolvimento desse achado ultrassonográfico, que pode ser doença ou não. Esse é o pulo do gato, tá? Não significa igual doença no cão. No gato é diferente, tá? Mas aí deixa pra gente falar de gato em outro momento, porque senão a gente vai misturar tudo aqui. Mas no gato a interpretação é diferente. Tá? Sim. Outra coisa, professora, se for hiperadreno, entra com trilostano? Se for hiperadreno, sim. Tratamento de eleição é trilostano, tá? Tá. E se for esteatose? Emagrecer. Entra com emagrecer e passar para uma dieta de ração também, própria para isso. Isso, só que aí tem que ter todo um trabalho com essa família, né, em relação às comidas, né? Eu tenho visto resultados melhores com alimentação natural para emagrecimento do que com ração, principalmente esses animais e a família que já está acostumada a dar comida. Então, tipo, o marido dela que dá comida por baixo da mesa, ele vai continuar. A gente precisa envolver ele no problema, né? E talvez eles terem que produzir lá comida para ela, que cozinhar para ela e trabalhar juntos nessa parte da dieta vai fazer mais efeito e mais sentido para a família, porque eles ficam... a gente também sente isso, né? É difícil fazer dieta com o bicho, né? Se é difícil para a gente, eu acho que fazer com o nosso animal é mais difícil ainda. Então, com alimentação natural eu tenho visto ótimos resultados, mas aí eu encaminho para nutricionista veterinário fazer prescrição, porque não é minha expertise, né? Aí eu não consigo te ajudar aqui agora nesse sentido, só da experiência, né? Que o resultado costuma ser melhor com o paciente, porque a família tende a aderir mais, porque ela vai ficar feliz de estar dando a comida ali para o animal também, tá? E aí já trata o problema do pai que dá por baixo da mesa, né? O pessoal tá rindo aí, mas... A gente tem que pensar em tudo isso para a gente ter o resultado com o paciente, né? Não adianta ir lá nos sites de, sei lá, citar a Royal, vai lá, faz toda aquela prescrição linda, aquela receita maravilhosa de quantos gramas tem que dar, só que não vai dar. Vai encher o bicho de bolacha maisena depois, então não adianta a gente também, né, só entregar esse papel, fiz minha parte, se tu não fez, problema teu. O problema né, da pessoa, mas principalmente do animal. Então eu tento me envolver nesse sentido para que a coisa aconteça de verdade, né, e que a gente consiga beneficiar o paciente, tá? Bom, até aqui, como é que estamos? Alguma dúvida? Para mim, já esclareceu, agora eu sei o caminho que eu vou ter que fazer. Só preciso saber onde vai ficar gravado, professora. Fica no IGTV do Instagram. Se tu não sabe onde eu já peço para a Sabrina te mandar um print de onde tu acha isso, tá? Tá. Depois que a gente encerrar aqui, alguns minutinhos já tá lá disponível, tá? É só abrir o Instagram, lá nos vídeos do IGTV tu encontra, tá? Tá bom, pronto. Outra coisa que eu esqueci de perguntar, ela ainda tá com essa secreção? Não. Não? Tá. Então... Segundo relatos, ela não voltou esses dias para... deve ter uns 10 dias, 15 dias, parou a secreção. Eu fiquei muito preocupada. A única coisa que realmente eu não fiz foi palpação retal. Não fiz. Eu tirei aquela secreção. Agora, o relato, porque a tutora me diz que essa cadela era do filho. É igual o humano que deixa com a avó o filho. Fica um tempo com o pai e a mãe, depois a avó que termina de criar. Foi o que aconteceu. Então, ela diz que não é a primeira vez que aparece essa secreção. Aí depois some. Depois que é extraído, é tirado. Mas a secreção, quando eu faço dessa glândula, geralmente ela é meio leitosa, meio branquiçada, às vezes amarelada. Mas dessa não. Essa foi como se fosse um sangue já mais
passado, não sei. Pode ser uma infecção da glândula mesmo, tá? Por isso que eu te perguntei isso. E aí eu entraria com um antimicrobiano se persistisse esses sintomas, tá? Porque aí a decisão não é pelo hemograma, não vai alterar o hemograma numa infecção de glândula, né? Porque às vezes ela infecciona, obstrui o orifício de saída e aí forma aquele abscesso, que é clássico. E aí o protocolo é com antibiótico anti-inflamatório e drenagem da região. Mas às vezes ela só infecciona e fica essa secreção catinguenta mais do que o normal, né? Porque o negócio já fede. Sim. E meio escura com sangue. Entendeu? E aí também pode ser necessário uma abordagem com antimicrobiano, tá? Outra coisa que é bom olhar, não sei se tu tem pet shop também ou atendimento domiciliar, como é que tu faz? Não, eu tenho meu espaço aqui, que aqui é grandinho, são 6.000 metros quadrados, uma parte separada só para humanos, meu marido é médico de humanos, que legal. E eu médica veterinária, ele atende aqui, tem clínica em Macaé também, que é quase 200 quilômetros daqui, e nós temos um espaço com o qual a gente também ajuda a população. Entendi. Inclusive fazendo um espaço holístico cuidando de humanos e animais. Que legal, que lindo. Uma parte uma parte 0800. Que legal. E tem gente que não, algumas pessoas não conhecem, mas tem aplicação de reiki, que nos hospitais, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, já é permitido. Isso tudo a gente faz e nada é cobrado. Então o espaço é grandinho. Que lindo esse trabalho, Lilian. Eu já vi muitos animais e eu mesma, né, como humana, me beneficiar de reiki. Eu acredito muito e já senti na pele e nos meus pacientes. É uma coisa incrível. Meu marido é mestre em reiki, além de cirurgião vascular, cardiovascular. E mestre em reiki também, eu sou reikiana. Que lindo. E nós temos um espaço para cuidar dos humanos e dos animais. Nossa, muito Esse é o nosso trabalho aqui também. E essa parte nada é cobrada. Nada é cobrado. Trabalho lindo, parabéns do fundo do coração. A professora Elô vai adorar saber disso também, que ela está bastante conectada com essas terapias agora, ela está estudando bastante, eu vou falar para ela conversar contigo, que ela vai querer saber mais com certeza. E se precisar algum animal, a turma precisar de reiki à distância, é só mandar os dados, a gente também envia. Ai, que lindo, sensacional. Bom, eu acho que, então, né, eu fiquei até emocionada com o que tu trouxe agora, muito lindo mesmo, mas em relação ao caso, tá tudo certo? Tu ficou com alguma dúvida? Não? Não. Eu só vou dar uma olhadinha. Eu agora só vou relatar o andamento. Tá, depois vou relatar e mandar para a Sabrina que ela manda pra gente, tá? Só deixa eu ver que teve gente que perguntou alguma coisa e talvez eu precise te perguntar para poder responder que tenha correlação com o caso. Se tu puder ficar mais um pouquinho. Fica o tempo que necessário for. Alguém perguntou de aumento de colesterol e triglicerídeos. Não tinha sido dosado, então eu já sugeri para ela introduzir essa dosagem, né? A Renata perguntou qual a correlação com a secreção de sangue na glândula, que foi a queixa principal. Eu não vejo correlação nenhuma, tá? Eu acho que esse foi o motivo do cachorro ir parar no veterinário. Mas um paciente de 13 anos deveria estar lá todo ano, fazendo check-up e né, fazendo uma abordagem de medicina preventiva. Então, só aconteceu esse check-up porque estava com uma infecção na glândula. Foi isso que eu interpretei aí do quadro que a gente acabou de comentar, tá, Renata? Acho que até tu perguntou. É isso mesmo. Antes. A Monique perguntou se os animais obesos tendem a ter lama também. Sim, a obesidade é um fator bem associado à lama biliar, tá? Pessoal elogiando muito o trabalho do Reiki, falando que também gosta de recomendar para os animais. Show de bola, é isso mesmo. A gente também aqui, sempre que eu posso, antes eu trabalhava com uma colega que fazia aplicação, ela era cirurgiã e trabalha com medicina chinesa e reikiana também. A gente, nossa, na internação, assim, era algo incrível, porque tinha esse suporte o tempo todo. Hoje aqui não tenho, mas quando é um tutor que
eu consigo entrar nesse assunto, porque às vezes é um pouco delicado, você deve passar por isso, né? Que tem gente que tem bloqueio, não acredita em nada disso, e aí não adianta nem você ficar dando murro em ponto de faca. Mas quando é um tutor que eu sinto que dá para conversar sobre isso, a gente recomenda, faz a distância, então é algo que eu também vivencio um pouco na minha rotina e vejo muito benefício, tá? Te agradeço por tudo. Professora, houve um caso aqui lá em Macaé, no Centro Cirúrgico de Macaé, num dos hospitais que meu marido opera. Esse hospital é particular. Estavam tentando ressuscitar um bebê de 8 meses. E ninguém conseguia. O cirurgião pediátrico não conseguia ressuscitar. Meu marido saiu do centro cirúrgico dele, tinha acabado a cirurgia dele, com aquela calma que é peculiar a ele, andando, aí ele olhou, aí pegou, enquanto estavam todos ali muito agitados, ele foi com a calma e aplicou reiki, quieto, não falou nada para ninguém. A criança só fez assim, e olhou para ele assim, ele falou, pronto, ganhei meu dia. Aí foi embora e a criança está bem, com a graça de Deus. É lindo demais. Que lindo. Obrigada por compartilhar, mãe. Obrigada. Vale a pena. Vale a pena. Muito bom. Humildemente. Então é isso, prof. Eu só tenho gratidão, gratidão e gratidão. Gratidão aos meus colegas que estão aí, me ouvindo também, eu dando cabeçada, mas eu só tenho que agradecer porque aprendi mais e mais com vocês. Obrigada, a gente que agradece. Se tiver qualquer dúvida, pode retornar. Só recapitula um pouco o caso, porque eu esqueço, é muito caso, né? A cabeça meio que não aguenta o volume de casos às vezes, mas se recapitular um pouquinho eu já lembro. Tá bom? Tá bem. Então tá, gente. Obrigada, Lia. Obrigada a todo mundo que acompanhou o caso, que participou da discussão hoje. Foi sensacional, sensacional conversar contigo e poder ajudar mais essa pacientezinha. Depois me conta o resultado, se tu conseguiu fazer esses exames. Conta. Tá bom? Beijão. Conta sim. Beijão, Lívia. Beijo. Lívia. Tchau, tchau. Tchau. Show de bola, gente! Então, foi um caso bem legal aí para a gente discutir, relembrar alguns conceitos em relação à fosfatase alcalina, em relação ao diagnóstico específico de hiperadrenocorticismo, né, que é uma possibilidade nesse caso. A live vai ficar gravada e agradeço aí a participação de todo mundo. Amanhã tem live de novo. Quinta e sexta, 12h14, e amanhã vai ser sobre exame físico. Como melhorar o exame físico pode impactar na sua interpretação de exames. Beleza? E, obviamente, nos seus diagnósticos, na sua conduta. Sobre isso que a gente vai falar amanhã. Beijão!